Fala amigos do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Wilson e hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês um update do meu deck de Element Saber para a lista de julho de 2018. Tá? Esse é um deck muito legal de se jogar, eu estou tendo muitos bons duelos com ele, é bem divertido, é rápido, é dinâmico, tem seus prós e contras como todo deck, mas tem me dado um resultado satisfatório e eu creio que eu cheguei finalmente numa build final para esse deck, né? Então, sem enrolar muito, vamos estar trazendo aí esse deck profile. Só lembrando que eu já fiz um deck profile desse deck antes, mas era uma versão em que eu usava um combo com Lair of Darkness, e eu vou deixar o link desse vídeo, desse deck profile mais antigo aqui na descrição. Ainda é válido para a banlist de julho, estamos em julho, né, de 2018, então ainda é válido para a banlist que está nesse período de tempo em atividade. Mas, e vamos lá direto ao ponto aqui com o vídeo desse deck. Vou botar aqui de lado essas cartas, aqui também. Primeiramente, uma das cartas mais importantes do deck, 3 cópias do Elemental Saber Lapulha Mana. Ele tem um efeito muito poderoso e uma forma muito fácil de ser invocado. Basicamente, você pode fazer o especial summon dessa carta da sua mão, enviando dois monstros da sua mão para o cemitério, sendo que ele ganha efeitos dependendo dos monstros Elemental Saber que você enviou para o cemitério para fazer o summon dessa carta. Se você usou o monstro Vento ou Terra, todos os monstros Elemental Saber e Elemental Lord não podem ser destruídos por batalha. Se você usou um monstro Água ou Fogo, não podem ser destruídos por efeitos de cartas. Ou se você usou um monstro do tipo Luz ou Trevas, os monstros Elemental Saber e Elemental Lord não podem ser mirados por efeitos. Então ele é um combo de um monstro só, basicamente. Se você manda para o cemitério um monstro Terra e um monstro Água, você está criando um campo onde seus monstros não podem ser destruídos nem por batalha nem por efeitos de carta, e isso é algo bem complicado de se superar. A próxima cópia da carta que eu vou estar mostrando aqui é a Element Saber Makani, que é basicamente a Reinforcement of the Army do deck, o reforço da tropa, né, em português. E o efeito dela, assim, ela tem dois efeitos na verdade. Um em comum para todos os Elemental Saber de nível 4 ou menor, e o efeito próprio dela. O primeiro efeito em comum a todos os outros Elemental Saber de nível 4 ou menor é que uma vez por turno, quando ela estiver no cemitério, você pode estar mudando o elemento dessa carta. No caso, ela é um monstro tipo vento, né? Você pode estar ativando o efeito dela no cemitério e declarando que você quer mudar ela para luz, pode mudar para fogo, pode mudar até para divino, ok? E o deck comba ao redor desse tipo de efeito. O outro efeito dela único é que você pode estar descartando um monstro Elemental Saber da sua mão para o cemitério, para estar adicionando do deck para a mão ou um monstro Elemental Saber ou um monstro Elemental Lord. Então ela é a nossa principal fonte de busca do deck, sendo assim uma das cartas mais importantes. A próxima carta também é muito poderosa, que é a Element Saber Aina, e a maioria dos combos do deck só é possível graças a ela, por isso estamos usando 3 cópias dela, em que basicamente, além do efeito de mudar o elemento no cemitério, o outro efeito é que você pode estar descartando um monstro Elemental Saber da sua mão para o cemitério, para estar fazendo o especial summon do cemitério de um monstro Elemental Saber ou um Elemental Lord que já tenha sido apropriadamente summonado. Então ela dá sequência a muitas jogadas extensivas, entendeu? Fazendo link plays seguidas. É o principal alvo de Isolde que a gente usa nesse deck, ok? E é isso. A próxima cópia de carta é 2 cópias de Elemental Saber Malo,
ele é o nosso fogo. Além do efeito de mudar elementos no cemitério, o outro efeito dele é de Foolish Burial. Você descarta um Elemental Saber da sua mão para o cemitério, escolhe um monstro Elemental Saber ou Elemental Lord do deck e envia para o cemitério. E temos duas cópias de Elemental Saber Malo, que é o nosso elemento água. Além do efeito de mudar o elemento dele no cemitério, você pode estar descartando o Elemental Saber para escolher um monstro Elemental Saber ou Elemental Lord do seu cemitério e adicioná-lo à sua mão. Eles dois aqui, tanto água quanto fogo, estão aqui mais para fazer número, pois eles são um requisito para que você use com o Lapulha Mana, para que seus monstros Elemental Saber e Elemental Lord não sejam destruídos por efeitos de carta. O efeito deles não é tão bom assim, você talvez não vá usar eles com tanta frequência, mas você precisa sim de todos os Elemental Lords e Elemental Saber nesse deck para fazer os seus combos. Não todos os Elemental Lords, mas com certeza você precisa de todos os Elemental Sabers para fazer esse deck rodar a 100% da sua força. O próximo monstro é o monstro Lapulha, que é a versão menor do Lapulha Mana, ok? O efeito dele, além de mudar o elemento no cemitério, é que você pode estar descartando um monstro Elemental Saber da mão para o cemitério para estar negando uma ativação de Spell ou Trap do oponente. E esse é um efeito que é um efeito rápido. Então você pode estar ativando ele sim no turno do seu oponente, no seu, né? E você pode fazer esse efeito uma vez por turno para cada Lapulha, ou seja, se você tiver dois dele em campo, você pode estar fazendo duas negações. Então ele também se torna um dos melhores monstros aí. E o último monstro Elemental Saber que a gente vai usar é o Elemental Saber Molerro, em que basicamente ele muda o elemento no cemitério e você pode estar descartando um monstro Elemental Saber para fazer um efeito de Book of Moon. Isso também é um efeito rápido. Então ele pode ser muito útil aí para parar jogadas do oponente e coisas assim. Ele corresponde ao nosso Dark do deck. Esses são os monstros Element Saber que você vai estar usando no deck. Esse deck usa bastante monstros mesmo, tá? Mas isso não é muito peso. Agora eu vou estar mostrando os monstros Elemental Lord que nós vamos usar. O primeiro deles é o Elemental Lord Mulling Glacier, em que ele saiu recentemente no reprint numa das coleções mais recentes da Konami, então ele deu uma considerável caída de preço para estar facilitando a compra dele, ok? E o efeito dele é bem legal. Quando ele é especial summon no campo, você pode estar fazendo o oponente descartar duas cartas aleatórias da mão dele. E para fazer o summon desse monstro, você precisa ter exatamente 5 monstros do tipo água no cemitério. Aí entra o porquê que os Elemental Saber mudam de elemento no cemitério. Você vai jogar essa quantidade enorme de monstros no cemitério e vai estar alterando o elemento dele para fazer o summon dos Elemental Lords, cada um no seu respectivo atributo. Ele vai pedir água e os outros vão pedir cada um seu elemento. Basicamente, uma pequena trivia é que os Elemental Lords são baseados em poderosas cartas de Yu-Gi-Oh! Clássicas. No caso, o Mulling Glacier é baseado no Delinquent Duo, que é uma carta que tem um efeito muito similar. E temos aqui o Elemental Saber Fosfúria, que basicamente ele é a Raigeki. O efeito dele é quando ele é especial summon no campo, você destrói todos os monstros que o oponente controla. E para fazer o summon dele, você precisa ter exatamente 5 monstros light no seu cemitério. Ele, como eu falei, né, ele é basicamente a Raigeki no deck. E o último Elemental Lord que nós usamos no deck para fechar essa lineup é o Windrose, que tem um efeito de Pena da Arpia. Quando ele é especial summon, e você só pode fazer o especial summon dele quando você tem exatamente 5 monstros do tipo vento no cemitério, você destrói todas as spell e traps que o seu oponente controla. E todos os Elemental Lords, além desses efeitos, têm um efeito em comum, que é quando eles saem de campo de alguma maneira,
eles podem... eles podem não. Você no seu próximo turno não pode declarar combate, né? É um ponto um pouco negativo dos Elemental Lords, mas basicamente depois que você descer eles em campo, e principalmente se você tiver com Lapulha Mana, impedindo que eles sejam destruídos por batalha, por efeito e mirados, vai ser muito difícil do seu oponente tirar esses monstros de campo. Agora vamos partir para os monstros que não são Elemental Lords, muito menos Elemental Sabers, que ajudam na consistência do deck. Vocês vão ver que esse deck ele depende muito da carta de campo que o deck usa, e para isso a gente tem que maximizar muito a possibilidade de compra desse campo. E por isso vamos estar usando um monstro chamado Planet Pathfinder, que tem um efeito muito legal em que você pode estar tributando ele para adicionar uma carta de campo, uma mágica de campo do deck para a mão. Ele muitas vezes vai ser uma carta que vai te salvar. Eu sei que consome um normal summon, mas vai valer a pena, porque você precisa muito da carta de campo para esse deck rodar. E como temos monstros que mudam de atributo à vontade no cemitério, isso facilita para usar alguns monstros como Dark Mage Dragon. Você pode estar escolhendo 3 elementos Saber qualquer no cemitério, mudando para Dark, fazendo o summon dele e tendo recursos ilimitados para destruir. Todo mundo sabe o efeito do Dark Mage Dragon, que você pode, primeiro que ele só é summon quando tem exatamente 3 Darks no cemitério, e segundo que você pode destruir cartas no campo banindo monstros Dark no cemitério, e esse efeito não é uma vez por turno. Enquanto você tiver monstros para banir, ele pode destruir cartas no campo. E o último monstro do deck é um Black Luster Soldier. Você muda o monstro para a luz, o monstro para a trevas. O deck já tem monstros luz e trevas naturalmente, que vão para o cemitério eventualmente. Você pode estar chamando o Black Luster Soldier. É um monstro que, apesar de sua idade, ainda é muito poderoso. E com isso fechamos a nossa lineup de monstros do deck. Vamos botar essas cartas aqui do lado. E vamos à nossa lineup de mágicas, que é um pouco grandinha também, não tanto quanto a de monstros, né? Basicamente metade do deck é monstros, mas vamos lá. A primeira e definitivamente a carta mais importante do deck é o Palácio dos Senhores Elementais, em que essa carta basicamente vai definir todo o jogo desse deck. Ela tem 3 efeitos, todos os 3 muito importantes e muito poderosos. O primeiro efeito é um efeito de busca. Você pode estar buscando no seu deck qualquer monstro Element Saber e adicioná-lo à sua mão. Porém, quando você usa este efeito em específico, você não pode entrar na sua fase de batalha do turno seguinte. Então, apesar de ser um efeito muito bom, de graça, sem custo nenhum, você tem que tomar cuidado para não ficar dando busca e nunca batendo no seu oponente. Tem que ser usado com sabedoria. Lembrando que esse efeito não é uma vez por turno, então você pode ativar múltiplos campos e fazer 3 buscas no mesmo turno, e vai ter que, só pular uma fase de batalha. O mesmo vale para os outros efeitos. O segundo efeito é que se você for ativar um efeito de um Elemental Lord, um Element Saber, em vez de descartar uma carta como custo, você pode estar enviando o custo do seu deck para o cemitério. Então, pegue cartas como, por exemplo, a Makani, em que diz que você tem que descartar um Element Saber para adicionar um outro da mão ou um Elemental Lord. Com o campo, você não precisa mais descartar. Você envia do deck para o cemitério o custo e ainda vai fazer a busca da Makani, certo? Basicamente é isso. E esse efeito é usado principalmente para o Lapulha Mana, em que você vai enviar os materiais exatos que você quer do deck para o cemitério e vai estar fazendo o especial summon dele. O efeito dele não é um especial summon inerente, é uma ativação de efeito. Então, a partir do momento que você declara que vai estar fazendo o efeito dele, o oponente pode dar uma resposta, certo? Só deixando isso claro. Ou seja, o oponente pode negar ele na sua mão,
Mas como você está fazendo um efeito em que paga-se um custo, você ainda tem que enviar os materiais do deck para o cemitério. Aí sim o oponente pode dar alguma resposta, ok? E como eu já mencionei antes, como é um deck que... sim, e o último efeito, quase eu esqueci, é que todos os monstros que você controla, todos, não só Elemental Saber, não Elemental Lords, todos os monstros ganham 200 de ataque vezes o número de elementos diferentes que você tem no seu cemitério. No jogo de Yu-Gi-Oh! Temos os 6 elementos principais: terra, água, fogo, vento, luz e trevas. E temos o 7º elemento, que é o tipo divino. Ou seja, 7 elementos diferentes. 7 vezes 2, 14. Você pode fazer com que seus monstros em campo tenham mais 1.400 de ataque e defesa. Isso é muito alto, muito alto. Você está fazendo um Black Luster Soldier de 4.400 de ataque. Você está fazendo um Elemental Lord de 4.200 de ataque, que não pode ser destruído por batalha, não pode ser destruído por efeito e não pode ser mirado. Isso é extremamente poderoso, ok? E como vocês viram, esse campo é realmente muito, mas muito importante. Então, além do Planet Pathfinder para acelerar a busca desse campo, nós também vamos usar 3 cópias de Terraforma, ok? Temos também uma lineup de draw, em que se consiste de um Upstart Goblin, porque né, é uma carta a menos no deck, né, apesar de dar 1000 pontos de vida para o oponente, e 2 cópias de Pote dos Desejos. Eu sei que parece meio contraditório usar Pote dos Desejos num deck como esse, mas vocês viram que a gente usa múltiplas cópias de todas as cartas no deck, exceto os Elemental Lords, Dark Amed, Black Luster. Então é perfeitamente cabível você dar uma Desires e você vai ter sucesso na sua draw e não vai perder muitos recursos. Porque antes de você dar a Desires, você já ativou o campo, você já enviou materiais do deck para o cemitério, você já fez essa filtragem no seu deck de tudo que você precisa, para quando você dá a Desires, você não vai perder praticamente nada que seja importante no deck. Vai dar essa draw dupla e vai estar reduzindo o deck em 12 cartas. Isso é muito bom. Usamos também um reforço da tropa, em que todos os monstros no deck são guerreiros, né? São todos guerreiros, então você pode estar adicionando desde o Malerro até a Makani de monstros. Esse deck ele é muito forte em fazer Link Summon, então para potencializar esse tipo de coisa nós usamos uma cópia de Monster Reborn e Soul Charge, certo? Para que a gente possa fazer um campo, não só um campo com Elemental Saber poderoso, mas também com os Link Monsters para dar uma segurança na sua jogada. Usamos também para isso 2 cópias de Scapegoat, uma das melhores cartas do formato, e que eu estou com muito medo dela ser banida na próxima lista, porque sem dúvida nesse formato ela é imprescindível. Todo deck pode encaixar ela na sua build, todo deck pode encaixar os monstros necessários no extra deck para estar abusando dela. Você ativa essa carta, cria 4 tokens de carneirinho no campo, usa um token para uma Link Spider, usa um outro token para outra Link Spider, e com os 2 tokens que sobrarem, as 2 Link Spider, você faz basicamente o que você quiser. Você pode fazer um Knightmare Fênix e Cerberus e já ter um lockdown no campo, e destruir um spell e um monstro do oponente. Abre um leque de possibilidades para muitas jogadas. Dificilmente eu perco um jogo depois de usar com sucesso uma Scapegoat. E para fechar as spells, a gente usa esses 2 equipamentos aqui, que é o Escudo da Lua e Megamorph. Na real, meio que não importa, eu sei que seria 1000 vezes melhor se eu pudesse usar uma Phoenix Blade no lugar dessa Megamorph, mas a gente usa Isolde no deck, e para poder usar o segundo efeito da Isolde, a gente tem esses 2 equipamentos. A Moonshield, ela pode ser reciclada de volta no deck, e a Megamorph, se acontecer dela vir na mão, você tem ainda a oportunidade de fazer um monstro seu ficar com o dobro de ataque e dar um ataque final no seu oponente.
As últimas duas cartas do deck são duas cópias de Treino Elemental, em que essa carta tem dois efeitos, basicamente, que o primeiro é que você pode tributar um monstro no campo e fazer o especial summon de um monstro sabre-elemento do deck para o campo que seja de elemento diferente do que o monstro que você tributou. Ou seja, se você usou um monstro tipo vento, você não pode trazer uma Makani usando outra Makani como efeito, não pode trazer um vento para outro vento, nem um light para outro light e assim por diante. E o outro efeito dela envolve você adicionar monstros Elemental Lord do cemitério para a mão, mas dificilmente você vai usar esse efeito nesse deck, entendeu? Então ela está aí para ajudar você a acelerar o seu deck, a trazer recursos do seu deck para o campo de forma mais fácil. E ela tem mais um efeito muito importante, que é, enquanto ela estiver ativa, o campo não pode ser destruído nem mirado por efeitos. Então ela está aí primordialmente para proteger o seu campo do seu oponente destruir, porque, como eu vou sempre enfatizar com esse deck, é muito, mas muito importante que você tenha o campo. Sem o campo, o deck perde 50% do seu poder de jogadas, ok? E essa é a nossa lineup do main deck. Eu vou passar aqui para o extra deck. Temos aqui duas cópias de Link Spider para usar com a Scapegoat, Underclock Taker, Proxy Dragon. Usamos aqui duas cópias de Knightmare Cerberus e Knightmare Fênix, em que com eles você já é possível fazer um pequeno lockdown, tanto usando a Link Spider, tanto usando o Underclock e mais eles. Você pode estar fazendo todos os seus links que estejam colinkados não serem destruídos por batalha e não serem destruídos por efeito de cartas. Além que, quando o Cerberus é Link Summon, você descarta uma carta da sua mão e destrói um monstro que foi especial Summon. Se ele estiver colinkado, você compra uma carta. A Fênix faz a mesma coisa, só que ela destrói Spell e Trap Cards no campo. Se estiver colinkado, você também compra uma carta. Temos aqui uma cópia da Isolde. Seria bom usar duas cópias, mas sinceramente eu não tenho recursos no deck para usar mais de uma cópia, então uma delas é mais que o suficiente. Ela tem dois efeitos muito bons. O primeiro é que quando ela é Link Summon, você adiciona do seu deck para sua mão qualquer monstro guerreiro, só que até o fim do turno você não pode usar aquele monstro. E ela vai estar te ajudando. Você pode adicionar um Black Luster Soldier direto do deck para a sua mão. E o segundo efeito é que você pode fazer o especial summon de um monstro guerreiro do seu deck para o campo, enviando para o cemitério cartas de equipamento diferentes que sejam do mesmo nível que o monstro que você quer enviar. Então no meu caso eu vou estar enviando uma cópia da Megamorph e da Moonlight Shield para fazer o especial summon de uma Makani ou de uma Aina, principalmente da Aina, porque ela vem pelo efeito da Isolde e você pode usar o efeito dela para fazer o especial summon de qualquer outro Elemental Saber ou Elemental Lord que já tenha sido invocado. E temos como último monstro link do deck Trigate Wizard, que é possível estar fazendo um campo em que você está colinkado com ele nos 3 pontos, e o efeito dele depende de quantos monstros ele está colinkado. Se ele estiver colinkado a um monstro, outro monstro link que esteja colinkado a ele, quando bater, vai dar um dano dobrado. Se estiver colinkado a 2, ele pode banir uma carta no campo. E se estiver colinkado a 3, uma vez por turno, quando um efeito de carta for ativado, ele pode negar e banir a carta. Então é uma carta muito poderosa e pode ser invocada com facilidade nesse deck para estar usando pelo menos 2 efeitos de colink dele. As outras cartas desse deck são alguns monstros Exceed que você pode ter acesso, mas basicamente são alvos para o comedor de milhões que eu uso no side deck. É uma cópia do Rebellion, uma cópia do 101, uma cópia de Abyss Dweller, uma cópia do Leviathan e uma cópia do número 49. Entendeu? Tem como você ter acesso a esses monstros. Você tem monstros de nível 4 e nível 3 no deck, mas sinceramente dificilmente você vai precisar chamar esses monstros. Esse deck é muito mais
fiel às suas jogadas de Link. E vamos aqui ao side deck, sempre lembrando que side deck é sempre uma preferência pessoal, e você pode estar jogando com o que você achar melhor, o que for ideal para o torneio que você estiver indo. Essas aqui são apenas sugestões e o que eu acho que melhor combina com esse deck. Eu uso 2 cópias de Comedor de Milhões para estar ajudando a tirar monstros problemáticos do campo do oponente, e você pode estar chamando ele banindo aqueles monstros Exceed, por exemplo. 2 cópias de Effect Veiler, uma cópia de Dark Hole, caso você precise de uma destruição em massa além do Photosphere. 3 cópias de Called by the Grave, para que você possa se defender de hand traps e cartas assim, porque realmente se você tomar uma Droylock Bird ou você tomar uma Ash Blossom, o seu deck vai ficar muito travado e você simplesmente vai ter que passar o turno. Então ela está aí para proteger disso. Sempre pode haver algumas Floodgates que podem atrapalhar o deck, então para isso a gente usa 3 cópias de Mystical Space Typhoon. E para impedir que o oponente faça summon de algum link chato, que algumas cartas são verdadeiras inimigas desse deck, como por exemplo Borreload Dragon, em que mesmo que eu chame o Lapulha Mana, nenhum efeito do Lapulha Mana impede que o Borreload faça os seus efeitos de roubar o monstro. Então para isso deixamos reservado para esse tipo de cartas 2 cópias de os Blackhorn of Heaven, em que ele nega um especial summon inerente, qualquer ele que seja. E caso você esteja enfrentando um deck que seja muito pesado em traps que podem te atrapalhar, você usa 2 cópias de Royal Decree. Você já usa realmente poucas cópias de traps no deck. Você pode estar substituindo as 2 Trem Elemental por 2 Royal Decree, que não vai te machucar nem um pouco. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o deck profile do meu deck de Element Saber, em sua, acredito eu, versão final. É um deck que eu me divirto muito jogando. Qualquer coisa eu faço um update desse deck mostrando alguns combos e alguns testes de mão para vocês verem do que o deck é capaz. E eu vou estar trazendo também em breve algum vídeo de duelo desse deck, para vocês estarem vendo ele rodando em sua plenitude aí. Então é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar like no vídeo, assinem o sininho de notificação para não perderem quando eu postar um vídeo novo. Deixem seus comentários, sugestões são sempre bem-vindas. Sempre que possível eu vou estar respondendo a todos os comentários que vierem, né? É isso aí, valeu, até a próxima.